bom dia a todas as pessoas aqui presentes, os petianos e as petianas do Projeto Nova Friburgo, e a nossa convidada, queridíssima Pétala Salvador. Hoje é a quarto encontro, né, que a gente está chamando genericamente de oficina, mas que tem metodologias diferentes em cada encontro, que faz parte da contrapartida que eu, Luciana e Márcia damos a esse projeto por estarmos fazendo curso de desenvolvimento docente em educação interprofissional da OPAS e OMS. A gente está hoje muito feliz de receber a Pétala Salvador, eu já vou apresentá-la para vocês, mas antes de falar como é que foi esse combinado, como é que veio, né, como é que a gente fez o convite a ela, a gente queria contextualizar a proposta de hoje dentro das nossas ações e dentro dos nossos encontros. Então, a gente tem buscado trazer para essas oficinas, para esses encontros, algumas das demandas, o trabalho de algumas das demandas que nos chegam por meio dos grupos tutoriais, por meio da nossa observação e assim por diante. E uma das demandas que a gente identificou é a questão do aprimoramento da comunicação, né, da comunicação interprofissional. E a gente sabe que muitas vezes essa relação entre o que é feito dentro do projeto e o impacto disso na vida profissional, muitas vezes isso não é tão claro, principalmente para os estudantes, né? Então, nosso objetivo de hoje foi trazer um dos impactos diretos dessa questão da comunicação, que é a segurança do paciente, né? E aí que veio o convite à nossa queridíssima Pétala, que vai, então, falar para a gente sobre esse tema. Deixa eu ler aqui como que é que ficou tão bonito o tema, ela vai, daqui a pouco, relembrar, mas ele versa sobre a segurança do paciente na atenção primária à saúde, sobre a comunicação interprofissional e o papel da equipe. A Pétala, ela é enfermeira, é graduada em enfermagem, fez mestrado e doutorado também em enfermagem, todas essas graduações e pós-graduações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de tecnologias educacionais, e houve um período sanduíche no doutorado na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Desde 2014, ela é docente da Escola de Saúde da UFRN, com maior atuação no curso de gestão hospitalar, na área de avaliação e gestão da qualidade em saúde. E atualmente lidera o grupo de pesquisa em qualidade do cuidado e do ensino em saúde. Ela também é minha amiga, também é minha colega de Faimer, né? Essa é uma qualificação muito importante na minha vida, o fato de eu tê-la como amiga. Seja muito bem-vinda, a gente está muito bem para você falar um pouquinho da sua história aqui, né, para a gente contar um pouquinho da sua trajetória. A Pétala fez um planejamento em que a gente vai ter um período grande para conversar, para tirar dúvida, para trocar ideia, né? Então, sintam-se todos muito à vontade de usufruir dessa troca, que é muito especial. Então, Pétala, muito bem-vinda, e a palavra é toda sua. Então, ok, bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer pelo carinho nas palavras de Fran, não vou conseguir falar Francelize. É um prazer enorme, uma satisfação, né, estar aqui, poder de alguma forma contribuir, usufruir desse momento de tecnologias, né, para a gente estar dialogando um pouco, né, sobre um tema que me é tão caro, que é a qualidade em saúde, a segurança do paciente. Entendi que a gente tem aqui pessoas de diferentes níveis de atuação, formação, e isso é muito bacana, né? E é sempre um prazer, né, falar para um grupo
de PET Saúde. Quando me falam que é um grupo de PET Saúde, eu já, né, imagino e tenho certeza que são pessoas implicadas naquilo que fazem, né, e que têm uma grande defesa do nosso Sistema Único de Saúde, enfim, então é muito né, confortável essa fala nesse espaço de pessoas tão implicadas, né, dentro das suas áreas de atuação. Eu falei para a Fran que era suficiente ela falar que eu era professora da Escola de Saúde da UFRN, e isso me representa em todas as suas palavras, né? E, de fato, eu tenho uma atuação na área de gestão da qualidade, é uma das áreas que a gente vem atuando fortemente, né? A Escola de Saúde da UFRN, ela é uma escola que ela tem umas características diferentes no âmbito de uma universidade federal, porque é uma escola de ensino básico, técnico e tecnológico, então a gente tem desde cursos de formação inicial e continuada, né, como cuidador de idoso, por exemplo, até cursos técnicos na área de saúde, como técnico em enfermagem, agente comunitário de saúde, técnico em registros, em vigilância, a nossa graduação tecnológica de gestão hospitalar, que é a minha maior atuação, mas também temos pós-graduação, né, e o mestrado profissional. Então, é uma escola que, por si só, respira interprofissionalidade, né, tanto na perspectiva dos seus docentes como da formação, e a gente tem procurado, né, seguir os princípios da qualidade em saúde enquanto uma formação transversal, né, é uma das defesas do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, e o tema da segurança do paciente ele seja inserido no nosso ensino em todos os níveis educacionais. Então, como a Fran falou, a minha ideia, na verdade, é a gente ter mais um diálogo do que um monólogo. Então, na apresentação, em alguns momentos, eu vou fazer alguns questionamentos, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para abrir os microfones, falar, enfim, utilizar o chat. Eu já vi que está todo mundo aqui bem familiarizado com essa plataforma, todo mundo já entra com o microfone mutado, já fala no chat, né? Isso é um sonho para qualquer docente nesse período. Não sei se vocês estão vendo meus slides. Tá tudo ok? Estamos. Ok, então. Então, a gente demorou um tempinho, né, para chegar nesse tema, assim, a gente foi conversando sobre algumas, né, inquietações do grupo, isso é muito importante, né, que seja algo de valor para o grupo, e aí a gente trouxe, né, essa ideia de discutir um pouquinho, de dialogar sobre segurança do paciente e interprofissionalidade, em discussão à comunicação efetiva na atenção primária à saúde. E só, né, lembrar que eu falo também enquanto docente do nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que atua na área de qualidade do cuidado do ensino de saúde. De forma, né, carinhosa, a gente se apelida de grupo de pesquisa Kaizen ou Kaizen, como está aqui no slide. E já falando, né, de qualidade desde o início, desde dessa logo no nosso grupo de pesquisa. Não sei se vocês sabem, Kaizen ele é o princípio fundamental da gestão da qualidade, né? Não só em saúde, mas da gestão da qualidade no total. E ela é o princípio que nos diz que qualidade é algo que deve ser intrínseco, né, aos nossos processos de trabalho, não só numa perspectiva de gerenciamento estratégico, mas numa perspectiva atitudinal, cultural, né, de comunicação, enfim. É o princípio da melhoria contínua, né? Então, segundo o princípio Kaizen, nós não podemos terminar nenhum dia de nossas vidas sem melhorar em algum aspecto. Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente fala em qualidade em saúde, a gente fala de pequenas mudanças de hábitos, né? E não apenas de elementos estruturais, né? Porque a qualidade ela é multifatorial, ela é complexa, e ela envolve muitos aspectos, né? Então, se desde o início já nos desvencilharmos daquela ideia de um serviço de saúde sem qualidade, né? A gente já vai ter alcançado, eu acho que muitos dos objetivos da nossa fala nessa manhã, né? Pensando que qualidade, ele é princípio, ele é objetivo, e quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, ele é direito, né? Então, a gente precisa pensar em qualidade em toda essa perspectiva multifatorial, nessa perspectiva da melhoria contínua das pequenas atitudes, do ambiente e do processo de trabalho. Então, eu tracei 2 objetivos para a nossa fala, né? Então,
como é muito diverso o público, me permitam, para quem já tem uma aproximação maior teórica com o tema, me permitam que eu faça só um elemento basilar, assim, dos aspectos conceituais, normativos, sobre a segurança do paciente, é um ponto de partida importante. Conhecermos, né, a nossa legislação, conhecermos o que nos rege, né, dentro desse princípio da qualidade em saúde. E, né, eu acho que o grande tema do nosso debate, do nosso diálogo, talvez seja esse segundo objetivo, que é discutir a necessária interface entre a atenção primária em saúde, assim, né, em saúde e a segurança do paciente, um tema que deveria ser óbvio, mas que por vezes, né, não é tão assim. A gente costuma, né, ter o mito de que segurança do paciente é um tema para ser discutido apenas no ambiente hospitalar, e não é isso, mas sua relação com a interprofissionalidade, que na verdade é quase que uma consequência, né, não tem como falar em qualidade sem falar em interprofissionalidade. E para início de conversa, né, eu gostaria de compartilhar com vocês um disparador para a nossa conversa. Vou ver se vai dar certo. A gente fazer esse compartilhamento do vídeo. Deixa eu ver se vocês escutarão. Vou pedir um feedback da Fran para acompanhar aí se vai dar certo. Eu vou dar o play e, por gentileza, vocês me informam se vocês estão me escutando. A gente está vendo já. Vai começar o áudio já já. Sim, dá para escutar. Acho que está travando um pouquinho, é verdade? Sim. Está gravando. Tá travando, sim. Deixa eu fazer um teste, então, com o vídeo do meu computador. Estava dando para ler o diálogo, assim, na pior das hipóteses, estava dando para a gente ler o diálogo. Deixa eu só fazer Não um sei se teste até o final de melhor. conseguiria. Deixa eu ver se o plano B é melhor. Morning. Melhor. Yeah, telephone. Oh, thanks, Sam. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for methotrexate you sent down. You've already got her down for her IV this morning, and I've only sent her with Pristinap. I was wondering if that'd be a mistake. Oh, I'm sorry, I meant to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I have don't... discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay, then, look, I'll prepare it for this afternoon. Thanks, Ramesh. Sorry, Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. It's only a couple of days to begin with. Right. So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. That's fine. I'll take it through here. I'll see you both later, okay? Sure. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, and he can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he?
No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? But he's here on the personal recommendation of Dr. Munro's sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar, and I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. Jane Hughes is intrathecal. And will still be under your care, Doctor? Yes, I'll be there. Hi, Abby. It's Jane Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Right. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. What a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift. By the time she gets here, I've got to leave an early for dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. Okay. Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously he was good. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure I'll manage. Don't worry, just leave me with your father. I hope it's okay. Thanks. I'll call him later. Yeah. Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI. I'm sorry, of course. No problem. Thank you. I've asked Sister Ross to go over a few things with you. I'm sure the two will manage it. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Roberts. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yeah, there she is, down there by the nursing station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. She's one of mine. I better be going to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course. Thank you. Hello? Hi. I've just come over from St. Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Monroe. All right. I don't know we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green, and you'll be performing procedures, don't you? Yeah, we'll be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't think to have you down. Well, we should have been sorted out with Dr. Monroe by now. I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look in the database. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this. Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again? Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's fine. Right, I'll just check this is ready for you.
We are, Doctor. Methotrexate 2 milligrams in 2 mL. This is the pen. Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he's got, I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? What extension of that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes, hospital number 3267980, date of birth 26/12/74, batch number VX437294. Excellent. Now, if you could just sign here, and we've got capitals here. With pleasure. Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Hi. Oh, you must have had a nightmare, Jane. I'm so sorry. I feel awful. No, don't worry. Gosh. Isn't it great? Yeah, it's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in bed. Thanks a lot. Jane Hughes, number 3267998. Date of birth, 26/7/74. Can I borrow your pen? Thank you. I've left mine in pharmacy. There you go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left her notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit unbothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Oh, could you pass me my walking Abby? It's in my bag. I'll just do your blood pressure and everything. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. I don't see you here very often. I've been on nights, just come on. Oh, could you get James water and ask that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will you be all right? I'm sure he's in very capable hands. You must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help. Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Yeah, oh, looks fine. And the consent form? Yes, sir. Observations all right? Yeah, fine. Right, could you check the wristband, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes, hospital number 3267980, date of birth 26/12/74. Good. Oh, perfect. Yes, right, please. Got to go, Doctor. If the ladies are presumably call, let's just go with this. I'll get that for you. Great. Look, listen, before you do that, would you just check the local with me, then I'll prep the skin. Sure.
called twice today to call me. Will you pass on a message, please? Yeah. No, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I'm taking the message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want me to get your number down. That's the third time today. Right, I'm ready for the key now. Simon, I'm sorry, would you mind going and picking up from the fridge? I think we've lost the Starbucks completely now. It seems like it. I think there's a problem on the wall. I'll find out, sir. Thanks very much. They'll be all right, Mrs. Hughes. Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Well, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check with her. Is that okay? Okay, fine. Jane Hughes, hospital number 326 7980, GFB 261274. Yeah. Expiry date 080903. Everything okay, Simon? Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Fine. I'm afraid we've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry, staff, and it shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, is my next waiting patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained with him. Can you check his blood results? Okay, thanks. Ignore it, just ignore it. You'll thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Is that okay? Okay, fine. Vincristine, 2 milligrams in 2 ml. Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have. I'm going to make a cake say. So what have you given her? Can someone call Dr. Monroe, please? Bem, então, não sei se deu para acompanhar direitinho o vídeo, ele não é das melhores qualidades, né? Ele é de 2014, um vídeo da Organização Mundial da Saúde, mas sempre a gente utiliza. Eu acho que eu já assisti ele pelo menos umas 50 vezes, mas sempre me dá um ataque cardíaco ao final.
Vocês devem ter percebido que aconteceu. Acho que todo mundo, Pétala. Né, aconteceu um evento adverso, talvez, né? Talvez não. O evento adverso mais grave é aquele que provavelmente o desfecho foi o óbito da paciente. E aí, eu gostaria agora de escutá-los a resposta a uma pergunta ao final deste vídeo. A pergunta é: quem é o culpado? Quem é o culpado pelo que aconteceu? O que vocês acham? Eu posso começar. Alguém Eu acho que não tem um falou culpado. quem administrou. Oi, Márcia, desculpa. Eu acredito que não tenha um culpado, né? Existe uma série de pessoas que têm a sua responsabilidade no processo. Então, eu acho que são vários culpados, né? Alguém falou que foi quem administrou. Quem falou poderia falar um pouco mais sobre? Eu sou Sano, sou preceptor, né? E sou psicólogo, mas também tenho formação em técnico de enfermagem. E agora eu sou acadêmico de medicina, né? E eu penso muito sobre o que está escrito, né? Diante daquilo que você está ali, é quem assina, é quem carimba. Então, eu fui militar durante 11 anos, então a gente sempre trabalhou muito nessa perspectiva. Eu sei que tem todo um grupo envolvido, toda uma equipe, né, diante dessa ação, mas eu sei que, conversando com uma professora, ela falava muito sobre isso, né, começa desde a gestão, desde ela se responsabiliza, mesmo que ela não estava presente ali naquele momento, mas numa questão jurídica, numa ação, a conclusão daquele fato, né, de quem chegou a colocar ali, apesar que a gente vê de todo o desenvolvimento do vídeo, vários erros diante da comunicação, né? Mas eu vejo como uma parte jurídica que poderia sobrecarregar ainda mais ao médico que administrou aquela medicação, até mesmo pelo tipo de medicamento que é feito, né? Não saber que aquilo era intravenoso ou poderia ser feito da forma como ele colocou. Ok. Eu posso falar também? Claro. Sou Tatiana, sou tutora do grupo D, né, coordenadora do grupo D. Então, eu acho que foi uma questão de toda a equipe, né, uma responsabilização de toda a equipe. Mas, assim, se a gente for acompanhar toda a história, a gente vê que foi uma sucessão de erros e de responsabilidades. Né? A gente vê no início, ele não tinha registro eu não lembro o nome do resto, mas isso me chamou a atenção, que ele, né, eu lembro que a médica, no início, ela quis colocar ele no lugar dela, aí algumas pessoas estranharam, mas acabaram deixando, e foi passando, e as pessoas foram ignorando aquele fato, e aí aconteceu uma sucessão de erros. Acho que a equipe estava muito desorganizada e não estava coesa, né, então acho que faltou essa integração da equipe, né, para o cuidado do paciente, né, então... foi uma sucessão de erros, mas eu acho que lá no início já teve um erro que se não tivessem admitido ele como médico para substituir, já que ele não tinha aquele registro, eu acho que de repente isso poderia até ter sido evitado, porque começou lá no início, né? Os erros começaram lá no início, aí só foram aumentando, né? Famosa bola de neve, né, Tatiana? A Elaine, né? Eu acho que gostaria de falar. Sim, bom dia. Sou preceptora também. Como o Sami, o meu colega de trabalho, eu também sou psicóloga. E logo no início do vídeo, o que me chamou a atenção foi a sobrecarga para os funcionários, né? Que aquela moça da farmácia atendendo o telefone, verificando a medicação. Então, eu acho que essa sobrecarga, que não é um privilégio, né, de um local ou outro, é quase que uma unanimidade no SUS, essa sobrecarga, ela pode, sim, ser um motivador da desatenção, do estresse no trabalho,
e aí as falhas de comunicação, elas podem vir a acontecer, mas eu acho que essa sobrecarga pode ter sido, sim, um dos motivadores, além da dificuldade que a gente tem de lidar com o imprevisto, né? Então, aconteceram vários por conta do atraso da paciente, por conta das dificuldades pessoais de cada um. Então, acho que o que a gente precisa sempre ter muito atento, né, no nosso trabalho é essa possibilidade de lidar com o imprevisto e também de poder não sobrecarregar o servidor com várias funções, atender telefone, né? Então, tudo isso eu achei que foi um motivador do não bom desfecho da situação, tá? Legal, legal. Penso que a maioria das respostas é que não há um único culpado, há diferentes e em diferentes parcelas responsabilizações, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, em termos de retirar essa primeira ideia de culpabilização, que é um dos principais elementos que dificultam qualquer conversa sobre segurança do paciente, o medo da punição frente à culpabilização, já a gente conversa um pouco sobre isso. A próxima pergunta, vocês já começaram um pouco a responder, então, se não há um único culpado, o que contribuiu para que esse evento acontecesse? Então, vocês já falaram em sobrecarga, em multitarefas, não sei se para vocês incomodam, para mim incomoda muito, né? Eu atuei enquanto 1 ano como enfermeira hospitalar e era uma das coisas que, né, me tiravam juízo, ruídos, né? Eu acho que desde a primeira cena até a última, muitos ruídos, muitos barulhos, né, que fazem parte desse ambiente, que tiram a atenção. Algumas pessoas que foram ali potenciais barreiras, mas que não chegaram a efetivar, não sei se vocês lembram, mas a primeira cena é o farmacêutico ligando para a médica, atentando que realizar 2 procedimentos de grande risco tão perto poderia ser um problema. E alguém no chat falou, e aí eu vou pedir para essa pessoa, se possível, abrir o microfone e falar para a gente sobre a responsabilização da paciente que estava com o fone de ouvido. Quem colocou? Eu acho que foi alguém com... Pronto. Abre o microfone para a gente e fala dessa sua ideia. Se possível. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Michelle, eu sou enfermeira. E uma das questões que a gente sempre discute com o paciente no ambiente hospitalar e que a gente encontra muita resistência é o uso de celular em ambiente intra-hospitalar, até por conta de risco de infecção, né, de contaminação. E a paciente ficou durante o procedimento o tempo inteiro com fone de ouvido. Então, assim, o médico orientando ela sobre o procedimento, né, a questão toda, e ela com fone de ouvido, ela não estava escutando nada que o médico estava conversando com ela, então é um absurdo isso. Perfeito. O que eu achei mais absurdo foi ela com fone de ouvido, o tempo inteiro com fone de ouvido. Isso. Né? E é algo tão comum, né, essa não participação efetiva, né, do usuário, paciente, como queiram chamar. Até porque quando você faz a conferência com o nome do paciente, data de nascimento, os dados pessoais, ela não participou dessa conferência, porque ela estava com o fone de ouvido o tempo inteiro, né? Ok, obrigada. E aí, de fato, essa é uma conversa num nível já bem avançado, quando a gente fala em segurança do paciente, né? Em alguns países já é a meta prioritária, mas que a gente, aos poucos, precisa discutir também, que é a participação do paciente na própria segurança do paciente, né? Na verdade, ele pode, né, e na maioria das vezes, ele é a principal barreira para o incidente de segurança do paciente, quando ele está implicado, né, dentro desse processo de cuidar, e sobretudo no vídeo que retrata uma paciente oncológica, que na maioria das vezes tem total conhecimento, já é recorrente,
tem muitos sis na história, né? Aí, se o profissional tivesse lá atentado, que ele não tinha um registro, não teríamos continuado. Se tivesse escutado o farmacêutico, não teria continuado. Talvez, se a paciente estivesse escutando, quando ela escutasse o nome do medicamento, ela poderia ser uma barreira também. Mas os sis, né, depois que o evento adverso acontece, eles são insuficientes, né, porque dentro de um serviço de saúde, a consequência, ela é maior, né, uma consequência da vida dessa paciente. Então, né, esse vídeo inicial, né, era para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão do que é um incidente de segurança do paciente, o quanto ele é complexo, o quanto tem muitos fatores envolvidos e o quanto que ele é real, o quanto que ele está do nosso lado, o quanto a gente precisa, né, atentar que somos falíveis, que somos humanos, que tem, né, muitos elementos que fazem parte dessa equipe e que a gente pode ser barreira um do outro a partir do momento que tivermos uma relação horizontal, né, uma relação de trabalho em equipe de fato interprofissional, porque por vezes a barreira está na hierarquia, né, por vezes a barreira está não nos sentirmos à vontade, né, dentro dessa comunicação efetiva dentro dos nossos processos de trabalho. E não há dúvidas de que a comunicação inefetiva é a causa raiz de muitos dos nossos problemas, né, de muitos dos nossos incidentes. É importante, quando a gente fala em segurança do paciente, atentar que o erro ele é sempre multifatorial, né? Existe uma grande discussão acerca da culpabilização e da responsabilização. Em países em que estão iniciando essa discussão sobre a segurança do paciente, nós costumamos trabalhar desde o início com a ideia da não culpabilização, né, como um mecanismo da gente conquistar as pessoas para falar sobre isso, para não ter o medo da punição, né, para a gente entender que aquele incidente ele deve ser transformado em uma oportunidade de aprendizado, mas, por vezes, as pessoas elas criam uma barreira e dizem, mas como assim, né? Ele administrou errado, ele não sabia via, ele é o culpado, né? Então, a gente precisa tirar um pouquinho dessas barreiras, mas lembrar também que não culpabilizar não significa não responsabilizar, certo? Como o colega falou, judicialmente as coisas acontecem, e como acontecem hoje em dia, né, na área da saúde. Mas a gente precisa separar, e é uma discussão em países com discussão mais avançada. Eu até sugiro que vocês depois possam ler um pouquinho mais sobre um tema chamado de cultura justa, que traz a responsabilização, inclusive, da gestão. Existe um texto, e depois eu posso passar para a Fran, e ela passa para todos vocês, que ele é muito interessante, que ele traz essa discussão da cultura justa, justamente nessa perspectiva da responsabilização e da culpabilização, que traz a fala de uma enfermeira, né, que era diretora de um hospital, e ela dizia que sempre que um evento, né, adverso acontecia no hospital, né, que ela fazia a gestão, ela chamava essa pessoa para conversar com ela, né, na salinha dela, e a primeira pergunta que ela fazia, você fez porque queria, né? Você fez por vontade própria? Esse erro aconteceu por sua vontade? E aí, se a pessoa dissesse não, né? Foram muitas coisas que aconteceram, enfim, ela disse, então a culpa é minha que não lhe dei estrutura de trabalho adequada para que você pudesse prevenir esse evento. É uma discussão muito avançada, né? Se a gente for olhar para a estrutura dos nossos serviços de saúde, a gente responsabilizaria 100% dos nossos gestores, né? Porque temos serviços com estruturas bem deficitárias, mas não podemos esquecer dessa responsabilização também. Então, na verdade, né, para resumir, é um tema complexo, mas a primeira frase que a gente precisa se lembrar é que o erro ele é multifatorial. E aí, sobre o erro multifatorial, classicamente, a gente sempre fala em segurança do paciente da teoria do queijo suíço para se reportar aos incidentes. Os incidentes, eles sempre são o final de uma cadeia de muitas coisas que poderiam ter sido barradas, que poderiam ter sido prevenidas. E essa teoria de James Reason é a que nos embasa quando a gente fala em segurança do paciente.
né, que ele diz que o evento adverso ele é uma sequência de buraquinhos do queijo que eles foram alinhados sem nenhuma barreira. E aí, né, o evento, ele nada mais é do que uma sequência de falhas, né, uma sequência de elementos que poderiam ter sido prevenidos a cada um desses elementos. E aí, para que a gente, né, digamos assim, enfrente esses riscos, que eles são eminentes, é preciso pensar em várias barreiras. Então, por exemplo, né, uma equipe qualificada pode ser uma barreira, mas um processo consolidado também, uma cultura, tecnologias adequadas, enfrentar a sobrecarga, enfrentar a hierarquia, ter uma comunicação efetiva. São múltiplas barreiras e até o último, né, pedacinho lá do queijo, que é o empoderamento do paciente também, né, que pode ser uma barreira muito efetiva para incidentes de segurança do paciente. E aí é preciso lembrar que os nossos serviços, eles são eminentemente serviços que têm muitos riscos, né, então a gente precisa assumir que existem muitos riscos nos serviços de saúde, sejam eles de qualquer nível de atenção à saúde, e se há muitos riscos, é preciso pensar em muitas barreiras. Então, se a gente fosse pensar nesse caso desse hospital, desse vídeo que foi retratado, se eu entendo que o médico é o responsável e eu demito o médico, será que nunca mais esse evento vai acontecer? Talvez não, porque ele não era a única barreira necessária para esse evento, né? Então, a partir do momento que eu identifico que eu tenho muitos riscos, eu preciso pensar em muitas barreiras e daí a noção de que culpabilizar uma pessoa que vai, né, resultar em uma demissão dessa pessoa, por exemplo, não vai resolver os problemas daquele serviço de saúde. Então, se eu tenho muitos riscos, eu tenho muitas barreiras, e mais importante de tudo isso, eu preciso pensar, falar e agir sobre isso. Porque a partir do momento, né, que eu tenho uma cultura de culpabilização e de punição, as pessoas não vão falar sobre isso, as pessoas, eticamente, eu vi que a ética também surgiu ali, né, no chat. Em geral, aquele incidente que acontece quando eu estou sozinho, quando eu instalei lá uma dieta, por exemplo, e eu percebi que eu instalei a dieta errada e eu só troco e volto, ninguém viu, né? Será que eu vou notificar esse evento? Será que eu vou falar sobre isso? Será que o problema fui eu que troquei? Eu tinha alguma coisa naquele ambiente que poderia ter prevenido? Então, o falar sobre isso é um primeiro passo fundamental, né? Então, a gente precisa cada vez mais pensar em barreiras que envolvam o diálogo e a comunicação, porque a partir do momento em que a gente não se sente à vontade para falar sobre isso, os eventos adversos, eles vão cada vez mais se repetir e serem até banalizados nos nossos serviços de saúde. E aí, o ambiente de saúde é um local perigoso, né? Eu acho que é óbvio que a gente tem um gerenciamento de risco muito importante, e aí eu trouxe só, né, para registrar, né, tem essa estimativa da Organização Mundial de Saúde que, né, nos fala que dar entrada em um hospital é muito mais arriscado do que fazer uma viagem de avião, né, e ele diz que seria muito menos arriscado se a gestante ela fizesse o pré-natal mensalmente dentro de um avião do que entrar num serviço de saúde. É uma coisa, assim, gritante, que assusta, né, mas em termos de estimativas, é isso mesmo, né, então o ambiente de saúde, ele é um local que eminentemente é um local de riscos, né, e aqui a gente está falando de uma estimativa dentro de um ambiente hospitalar, que também foi o caso do vídeo retratado, mas aí a gente se pergunta, né, e a atenção primária, ela tem riscos? Ela oferta riscos? Ela é um ambiente de riscos? Podem acontecer incidentes de segurança do paciente dentro da atenção primária, né? E aí é importante que a gente traga essa reflexão, faça essa reflexão sobre os nossos ambientes de trabalho. Por vezes a gente vê, né, a maior produção, a maior discussão sobre segurança do paciente é no ambiente hospitalar, é na alta complexidade, na média complexidade, mas nós precisamos lembrar da complexidade dos nossos territórios, né? Não só dentro dos serviços de saúde, mas na nossa atenção domiciliar também, e o quanto, né, que a gente precisa pensar em segurança do paciente, em qualidade, na atenção primária,
sim, né? Cada vez mais a gente precisa, em tempos pandêmicos, então, nem se fala, né, o quanto é necessário a gente estar discutindo e falando sobre isso, mas lembrar que a atenção primária também é um ambiente de riscos e que a gente precisa, né, como nos ensina Milton Santos, nos identificarmos com esse território, né, ter esse sentimento de pertença para pensar sobre o gerenciamento dos riscos dentro desse território também. Então, o risco, ele existe, ele é fato, ele não pode ser apagado. E se ele não pode ser, né, zerado dentro desses ambientes, o que nos resta? Assumi-los e gerenciá-los. Né? Não há como gerenciar qualidade, gerenciar riscos, sem entender que o ambiente de saúde é um ambiente de riscos e sem, né, ter esse pensamento, né, do melhor resultado possível. Por vezes, em algumas categorias profissionais, a gente, né, vê uma formação voltada para o infalível, né, para aquele que nunca vai errar. Então, a gente precisa pensar e falar sobre o erro, né, pensar e falar sobre essa questão do risco como algo inerente às nossas práticas nos serviços de saúde. E isso é muito real, né, aqui a gente tem algumas fotos que mostram isso, como medicamentos com apresentações muito semelhantes, né? Tecnologias convivendo aí de diferentes perspectivas nos nossos serviços, que por vezes, né, a gente tem treinamento só para uma delas, então pode ser também um elemento de risco, sem falar das nossas queridas letras ilegíveis, né, que ainda fazem parte da realidade de muitas das nossas unidades, a digitalização, o prontuário eletrônico ainda não é uma realidade, né? É uma grande barreira, mas também precisamos pensar em termos de gestão na compra de softwares inteligentes, né? Porque por vezes a gente só está digitalizando o erro, se a gente não tem barreiras nesse sistema também, né? Então a gente precisa também pensar no investimento de estruturas que possam ser parceiras nessas barreiras e não apenas a gente mudar, transpor, né, um elemento que era problemático no papel para um elemento que vai ser problemático só imprimindo, mas que continua sem doses adequadas, mas que continua com nomenclaturas inadequadas. Então, a gente precisa, né, pensar também nesses elementos estruturais. E aí, há muitos estudos, né, classicamente esse é o primeiro deles, né, que foi quando se atentou para pensar sobre segurança do paciente, em que se viu, né, que 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos evitáveis durante a prestação de assistência à saúde. Então, o usuário, o paciente que adentra no serviço de saúde já necessitando de cuidados, ele tem, né, um grande risco de iatrogenia, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, sobre aquilo que é evitável dentro da nossa prestação de cuidados. E lembrar, gente, que em geral, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente fala muito em evento adverso, né? Então, quase que normalizado a gente fala em evento adverso, mas a segurança do paciente, ela envolve múltiplos outros, né, incidentes de segurança do paciente. Então, a gente tem uma taxonomia, né, mundial sobre segurança do paciente, tem um grande grupo, né, de incidentes que são pensados e olhados para se evitar eventos adversos. Então, a gente tem que cada vez mais ser menos reativos e mais preventivos, né? Porque se a gente só para pensar sobre a segurança do paciente quando o evento adverso acontece, a gente está perdendo muito tempo, perdendo muitas barreiras, né? E tendo consequências graves dentro dos nossos serviços. Então, a nomenclatura incidente de segurança do paciente envolve desde problemas, né, de equipamentos, por exemplo, que são as circunstâncias notificáveis. Então, por exemplo, um equipamento com falta de manutenção seria uma circunstância notificável, porque quando precisar usar, pode ser que ele dê problema, né? Então, eu já preciso pensar na segurança do paciente desde os meus equipamentos, se a nossa estrutura está adequada, até uma nomenclatura que a gente chama de NER-MIS, que é o quase erro, né, aquele incidente que não chegou a atingir o paciente, eu identifico antes de atingir, por exemplo, aquela dieta trocada que eu falei para vocês, eu levei uma dieta de outro paciente, mas antes de instalar eu percebi que estava trocada.
Então, não foi um evento adverso, mas foi um incidente de segurança do paciente, né? Eu costumo com os alunos falar que o NERMIS é um milagre, né? Então, eu consegui identificar um pouquinho antes, mas foi um pouquinho para se transformar num evento adverso. Tem um incidente sem dano, é quando atinge o paciente, mas aí é mais milagre ainda, né? Não teve nenhuma consequência. Então, por exemplo, eu troquei uma medicação, mas não teve nenhum efeito, né? Essa medicação, ele não era alérgico, enfim. Até um incidente com dano, que o incidente com dano é sinônimo de evento adverso, certo? Então, evento adverso é apenas aquele incidente que gera dano, e esse dano pode ser físico, psicológico, né? Não é apenas o óbito. Então, a gente pode ter outros danos decorrentes desses incidentes. Então, percebam que falar em segurança do paciente não é falar só no óbito, né? A gente precisa começar a pensar na qualidade em cada um dos nossos elementos de cuidado para ter uma visão preventiva, né? Então, se a gente começar a notificar desde as circunstâncias notificáveis, a gente vai prevenir vários eventos adversos. Então, ter uma visão preventiva e menos reativa, contar menos evento adverso e fazer mais planos de ação de qualidade é o que a gente espera, né, quando a gente fala em segurança do paciente. Porque, por vezes, a gente fala que segurança do paciente é só contar evento adverso, é notificação. Não, não é isso, né? A gente precisa ter uma visão muito mais ampliada. E aí a gente se pergunta, né, quando acontece, as pessoas começam a se perguntar quem é o culpado, por que isso aconteceu, mas essa é a pergunta menos importante, a mais importante é quais estratégias nós podemos utilizar para que isso não volte a acontecer. Então, após um evento, após um incidente, né, a gente precisa parar para pensar, para dialogar, né, há algo que precisa mudar. Então, da forma mais reativa possível, porque o evento já aconteceu, não tem muito o que fazer, a gente já tem muitas vítimas. Existem estudos que já relatam que o profissional envolvido em um incidente, ele é considerado uma segunda vítima com fortes consequências psicológicas, né, também, que a gente também precisa pensar nessa perspectiva. Obviamente que aqui eu estou falando do profissional que foi, né, vítima de uma sequência de eventos, porque a gente precisa, sim, separar o profissional, que isso já é uma discussão. A gente tem, sim, profissionais que eticamente precisam ser responsabilizados. Quando a gente fala em imperícia, imprudência, negligência, não é desse profissional que a gente está falando. A gente está falando daquele que é vítima de uma sequência de eventos, né, dentro de um aspecto multifatorial. E a principal estratégia, na verdade, é a primária, que a gente precisa utilizar, é a cultura de segurança do paciente, é a cultura de qualidade, né? É nos sentirmos à vontade em um ambiente que discute segurança do paciente e qualidade. É nos sentirmos à vontade para comunicar barreiras para os nossos pares, para os nossos profissionais. É nos sentirmos à vontade para falar que o paciente deve participar desse cuidado, que ele deve perguntar para o profissional se ele lavou a mão antes de cuidar e de tocar nele. Então, são vários elementos atitudinais envolvidos dentro desse processo de cuidar, que podem ser importantes barreiras e que nós precisamos avançar para essa cultura. E foi sobre essa cultura, né, que a gente teve a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Rapidamente eu vou passar para vocês esses né, aspectos mais normativos, para vocês terem uma ideia do que nos rege, né, quando a gente fala em segurança do paciente. Então, a discussão sobre a segurança do paciente mundialmente, ela é datada, né, a 1999 e em 2000. Oi, Fran, você ia falar? Queria, Pétala, queria fazer uma interrupção rapidinho. À vontade. É só porque às vezes, obrigada, às vezes a gente, às vezes não, acho que é natural a gente pensar mais facilmente naqueles erros mais diretamente ligados à manutenção da vida, digamos, organicamente falando, né? Mas quando a gente, às vezes, dá uma má notícia para o paciente sem utilizar das estratégias adequadas e a gente deixa essa pessoa super mal, quando a gente faz uma indicação de terapia, por exemplo, para fala de forma inadequada e a gente atrasa
os resultados desse usuário, desse paciente, ou às vezes até impede que ele melhore, né, por conta disso. Então, são 2 exemplos, dentre tantos outros, que a gente também está falando de erro, entre aspas, né, que a gente está falando de... Cuidado. Exatamente. Então, assim, para a gente não pensar só, claro que é super importante, né, mas nesses erros que ameaçam diretamente a manutenção da vida, mas também nesses outros que fazem parte de algumas das profissões que estão aqui de uma forma mais presente, né? E que, se a gente for olhar numa perspectiva macro, assim, você privar alguém de uma convivência social, ou de acesso à informação, ou mesmo de saúde mental, por conta desses exemplos que eu dei, eles também estão relacionados a erro, a segurança, né? Enfim, eu não sei usar a terminologia adequada, mas para a gente ampliar esse olhar do impacto daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né, na saúde. Perfeito. A omissão do cuidado, ela também é um incidente de segurança, né? E a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso. Então, a privação do cuidado, ela também é um incidente, né, muito importante. Então, tudo aquilo que é evitável e que prejudica esse processo de cuidar, né, pode ser considerado um incidente. E aí, né, essa conversa sobre segurança do paciente, ela se dá a partir de 2000, né, quando mundialmente se olha para esse relatório produzido nos Estados Unidos. Até hoje, né, esses dados, eles são alarmantes, então, os incidentes de segurança do paciente ainda são a 4ª causa de morte nos Estados Unidos, né, então, se você olhar para todo o grupo de mortes, pensar que o nosso cuidado é causa de morte, né, importante, é algo alarmante e gritante, que a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso, e esse relatório, ele trouxe uma grande discussão, né, sobre a segurança do paciente, quando já no título dele, ele é provocativo, né, então o relatório que trazia todos esses dados de estimativas, de dados epidemiológicos, foi nominado de errar é humano, né, então, ao mesmo tempo que ele chama a atenção para todo esse processo que precisa ser pensado em termos de estrutura, de processo, né, em termos de comunicação, ele também nos chama a atenção de que a gente precisa lembrar que somos recursos humanos, né, e o humano, ele é falível, então a gente precisa confiar menos na nossa memória, confiar menos na nossa multitarefa, né, que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, todos esses elementos humanos, psicológicos, emocionais, precisam ser trazidos para essa discussão da segurança do paciente também. Quando a gente fala em estresse profissional, quando a gente fala em sobrecarga, quando a gente fala de um profissional que não está 100% implicado ali naquele processo de trabalho porque teve um problema em casa, por exemplo. Então, aquela velha máxima de separar o pessoal do profissional, que é impossível de acontecer, também precisa ser discutido quando a gente fala em segurança do paciente. No Brasil, né, isso repercute tardiamente, né, então a gente só tem o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente criado em 2013, né, então ele data de 2013, então veja, mais de uma década de discussão mundial que não implicou em nenhum processo mais, né, normativo no Brasil, apesar da gente ter tido, sim, né, durante esse processo, algumas iniciativas de vigilância, né, de hospitais sentinela, enfim, mas ainda era uma perspectiva muito mais, como o Fran traz na sua fala, muito mais aquela perspectiva da iminência da morte, de discutir na UTI, no centro cirúrgico, naqueles elementos que a gente mais enxerga, né, a morte como algo iminente, né, e não numa perspectiva ampliada, de falar que segurança do paciente precisa ser discutida numa perspectiva cultural, atitudinal, né, para que a gente tenha prevenções efetivas. Então, o Programa Nacional, ele data de 2013, né, e ele traz, né, implicado dentro desse programa a nomenclatura mais adequada atualmente sobre segurança do paciente. Então, a gente tinha inicialmente, dentro daquele relatório, né, Errar é Humano, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos trazia que segurança do paciente, isso em 2001, era a ausência de danos causados pela atenção à saúde, que supostamente deveria ser benéfica,
com o tempo, se olhou para esse conceito e viu que era algo utópico, porque a ausência de danos é impossível, né? Porque a gente tem riscos eminentes no nosso serviço de saúde e a gente precisa, na verdade, gerenciar esses riscos para reduzir os nossos riscos, né? A ausência, ela também é algo utópico dentro desse serviço. Então, hoje, né, desde 2009, é esse o conceito da OMS que a gente utiliza. Então, o que é a segurança do paciente? É a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, vejam que é um conceito muito ampliado, como eu falei para vocês, envolve múltiplos incidentes, desde um equipamento sem manutenção, até uma ação ou omissão profissional que leva a um dano físico ou psicológico. Então, lembrar também que segurança do paciente ela é apenas um elo quando a gente fala em qualidade. Por vezes, as pessoas pensam que qualidade e segurança do paciente é a mesma coisa, e não é bem assim. Qualidade é muito mais complexa, envolve muitos outros aspectos, como acesso, como cuidado centrado no paciente. Então, existem várias outras dimensões, certo? Para além da segurança do paciente. Então, por exemplo, ter um núcleo de segurança do paciente não significa gerir a qualidade, porque a qualidade envolve vários outros aspectos também. Ela é importante, mas não é a única elo importante da qualidade em saúde. Então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Então, vejam bem, é uma política de 2013 que já traz em sua discussão que a segurança do paciente precisa ser tema, né, de discussão e de ação em todos os nossos estabelecimentos, não é algo facultativo, né? Tenho certeza, né, que todos aqui sabem que, na verdade, na prática não é bem assim, né? A gente tem vários serviços que nunca discutiram, né, que nunca tiveram a implantação de um núcleo, por exemplo, que também é obrigatório desde 2013, então a gente tem essa normativa ainda caminhando, né, a passos bem devagares, né, quando a gente fala na implantação de tudo isso que está colocado. E o que seria, então, a implantação dessa política nacional? A primeira coisa é a implantação dos núcleos de segurança do paciente, que seriam as instâncias normativas responsáveis por iniciar essa discussão nos serviços, né? Envolver pacientes e familiares, e daí a fala muito importante da colega no início, né? Então, o paciente, ele precisa ser, né, inserido nessa discussão, né, sobre a qualidade e sobre a segurança do paciente. Ampliar acesso da sociedade às informações, a gente tem, né, a mídia que não ajuda muito quando a gente fala em segurança, as manchetes que a gente encontra enfermeira administra vaselina, né, então não tem nenhuma discussão sobre multifatorial, não tem nenhuma discussão sobre responsabilização, a discussão da mídia é de culpabilização, e a gente precisa cada vez mais também ampliar esse acesso à informação de qualidade, né, produzindo conhecimentos e incluindo o tema de segurança do paciente em todos os nossos espaços de formação, inclusive na educação permanente, na educação em serviço, como é o caso dos PET Saúde também. E aí eu trouxe para vocês só a título ilustrativo, né, quais são as estratégias prioritárias hoje para a implantação da segurança do paciente nos nossos serviços, que pode ser, né, também um primeiro passo, por onde eu começo? Eu quero implantar, eu quero discutir isso no meu serviço, né? Então, hoje a gente tem essas 4 estratégias prioritárias, que elas se complementam, né, dentro dessa perspectiva. A primeira delas é o núcleo de segurança do paciente. Então, o núcleo de segurança, ela é essa instância do serviço responsável por trazer essa discussão. Existe uma resolução colegiada desde 2013 que traz como, né, instância obrigatória em todos os serviços de saúde. Quando a gente fala em atenção primária, existe uma normativa de que pode ser implantado um núcleo para distritos sanitários, não precisa ser um por unidade, por exemplo, né? Pode ser algo mais estratégico, digamos assim, né? Com unidades semelhantes, né? Diferentemente do hospital, que era um por hospital, a gente precisa ter um núcleo por hospital. Na atenção primária, a gente tem essa visão um pouquinho mais interprofissional, né? Que a gente pode ser mais colaborativo dentro dessa discussão da segurança do paciente.
Então, essa é uma instância que é o passo número 1, né, para se discutir segurança do paciente. Eu preciso ter alguém que puxe essa discussão, isso é fato, né, e essa criação dessa instância, ela faz toda a diferença, né, nos nossos serviços. E aí tem várias atribuições, né, desde a discussão mesmo, né, de ser a referência da discussão da segurança do paciente, né, e tudo parte da elaboração e monitoramento de um plano de segurança, né, então, todo mundo com certeza já viu, deixa eu colocar aqui, esse cartazinho, né, todo mundo já viu esse cartazinho dos nossos serviços. Então, em geral, quando a gente pensa em segurança do paciente, a gente pensa, são os 6 protocolos, né? Isso é segurança do paciente, é aquele cartazinho que está lá nos serviços. Mas, na verdade, segurança do paciente é muito mais que isso, né? E, em geral, os serviços, eles se veem um pouquinho acuados. Eu não vou começar essa discussão porque é muita coisa, são 6 protocolos, né? É muito complexo envolver todas as pessoas, enfim. Mas é importante lembrar que cada serviço deve olhar para a sua especificidade, né? Então, começar é o primeiro passo, né? Então, você não precisa implantar os 6 protocolos. Esses são os 6 protocolos, as 6 metas prioritárias do Brasil. Mas o Brasil é continental, né? Cada serviço ele vai ter especificidades. Pode ser que no seu serviço, né, o mais importante agora seja começar pela meta 2, que é melhorar a comunicação entre os nossos profissionais, que é uma das metas, né, que incide em todas as outras, porque ela é transversal, né? Comunicação ineficaz, ela é causa de mais de 70% dos nossos incidentes, né? Ela é a causa raiz de mais de 70%. E aí a gente pode se perguntar, mas essas outras metas, elas fazem sentido na atenção primária, né? Então, quais são essas metas? Identificação correta do paciente, melhorar a comunicação, melhorar a segurança na administração, dispensação, prescrição de medicamentos, assegurar cirurgia segura, higienizar as mãos, hoje a meta mais alcançada, né, dentro dos serviços de saúde, e reduzir risco de quedas e lesões por pressão. Então, em diferentes perspectivas, a gente consegue enxergar todas essas metas de nossos serviços, né, de atenção primária. Dentro da meta 3, hoje, uma grande preocupação de vários estudos relacionados à atenção primária é com a segurança dos imunobiológicos, né, que é algo característico da nossa atenção primária e que precisa de uma visão muito especial relacionada a incidentes. A gente teve, acho que há uns 2 anos atrás, uma tese de doutorado produzida aqui no programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN, em que a doutoranda ela desenvolveu um protocolo de segurança do paciente para a sala de vacinas, e depois, com esse protocolo, ela avaliou as salas de vacina da nossa capital potiguar, e o resultado é de chorar, né? De chorar, de você se contestar se o seu cartão de vacina vale alguma coisa. Né, a gente não chegou no nível de estudar, né, se aquelas inseguranças das salas de vacina estavam implicando em vacinações sem efetividade, mas é um estudo possível, né, porque a gente tem a sala de vacina como um ambiente muito complexo, né, dentro das nossas atenções primárias, e que precisa ser algo que a gente fale e pense sobre segurança do paciente, né, dentro das nossas unidades básicas também. E chama a atenção para algumas metas que têm tudo a ver com a atenção domiciliar, né? Então, falar em queda, falar em lesão por pressão, a gente não tem internações, mas a gente tem, né, o acompanhamento do território, das pessoas que estão nas suas casas, e a gente precisa ter essas discussões também na atenção primária. E aí, quando a gente fala do protocolo, eu fiz o destaque aqui para a comunicação, né, que apesar de ser uma meta do Ministério, é a única que não tem um protocolo, infelizmente, né, gente? É uma contradição, porque é a meta que incide em todas as outras, mas não tem um protocolo definido. Então, se vocês acessarem a página do Ministério da Saúde, vocês vão encontrar protocolos para todas as outras metas, mas para a comunicação não existe, né? Então, é algo que a gente precisa pensar dentro da nossa realidade também. E já é fato, né, que o uso de instrumentos padronizados, de um registro, né, padronizado, ele ajuda, né, para que a gente não tenha
essa causa raiz, né, da comunicação inefetiva nos nossos serviços. E aí, deixa eu só passar aqui. A notificação é outro elemento fundamental, né? Então, é aquela história de que eu preciso ter dados para planejar, né? E que perpassa 100% pela ideia da multifatorialidade, de não culpabilização, porque, de fato, um dos principais elementos que dificultam a notificação é o medo da punição, né? Então, a gente precisa ter um ambiente seguro, confortável, para boas notificações. E aí a gente tem o Notivisa, é o mesmo sistema de notificação, né? Então, para todo o território nacional, mas tem algumas outras estratégias que podem ser utilizadas, né? Como sistema próprio da instituição, uso de formulários impressos, né? Se as pessoas não têm acesso, busca ativa em registros, né? Então, a gente consegue, analisando prontuários, identificar incidentes, né? Que muitas vezes não foram notificados, mas que você consegue identificar, sobretudo aquela omissão, né, que a Fran comentou. Isso é possível ser identificado a partir dos nossos registros, mas que cada vez mais a gente precisa pensar na qualidade dos nossos registros também, né, para eles serem essa fonte de informação. O mais importante é a gente criar esse ambiente seguro, né, da notificação, e que a notificação ela não seja só um gráfico, mas que ela tenha a etapa fundamental do pós-notificação, né? Então, eu diria, né, que um dos elementos mais, digamos assim, transformadores da segurança do paciente é a análise, né, de causa raiz de um incidente. Então, quando a equipe, né, após um incidente de segurança do paciente, ela se reúne para analisar o que aconteceu através de um diálogo horizontal, isso traz um crescimento e uma maturidade em termos de equipe muito importante. E aí a gente tem algumas ferramentas de gestão da qualidade que podem embasar esse momento também, como é o caso da análise causa-raiz, o diagrama da espinha de peixe, né, que está aí no slide. Então, é um diálogo, né, em que começa a se desenhar o que aconteceu até aquele incidente, né, acontecer. E aí a gente tem relatos de colegas da atenção primária, do hospital, da clínica, né, de que esse foi o momento em que se deu o start para se falar, né, em segurança do paciente. Precisou acontecer um incidente? Precisou, né, mas foi o momento que se deu, né, essa iniciativa de se conversar e de falar, a gente precisa mudar, né, a gente precisa conversar e dialogar sobre isso. Então, o plano de ação decorrente de uma análise de causa-raiz é um elemento que nunca deve ser negligenciado, é muito importante, né? Colocar em um mesmo espaço de diálogo, desde um maqueiro, por exemplo, até um cirurgião, né? Então, a gente precisa ter essas conversas para que a gente tenha efetividade nos nossos diálogos e discussões. E o mais importante, cultura de segurança, né? Se eu pudesse dizer para vocês, assim, uma dica, por onde é que eu começo no meu serviço de saúde, que eu quero implantar, né, a segurança do paciente? Primeira coisa, constituir o núcleo, né? Então, eu preciso ter uma referência dentro do meu serviço para a segurança do paciente, e esse núcleo, ele precisa ser reconhecido pela gestão, né? Precisa ter portaria, tudo direitinho. Depois que você constitui o núcleo, antes de pensar em qualquer protocolo, antes de pensar em qualquer plano de ação, a segunda coisa que você vai fazer depois de constituir o núcleo é avalie a cultura de segurança do seu serviço, né? Faça uma pesquisa de avaliação de segurança, de cultura de segurança do paciente. Então, hoje a gente tem instrumentos, né, que são capazes de mensurar a cultura, né, de segurança, e são instrumentos muito importantes de serem colocados em prática, porque, por vezes, a gente imagina que sabe as nossas dificuldades, sabe os nossos entraves, e não para escutar do outro para saber se, de fato, é isso que está acontecendo, né, naquele nosso serviço. Então, fazer uma pesquisa com todos os profissionais para escutá-los quanto a fragilidades e oportunidades relacionadas à qualidade e à cultura é um elemento fundamental como ponto de partida para um planejamento, né? É um diagnóstico, e eu preciso ter esse ponto de partida, né, até para eu mensurar se com o tempo eu estou melhorando
no que diz respeito a essa cultura, se é uma cultura patológica, se é uma cultura de aprendizado, se é uma cultura de punição. Então, a gente tem instrumentos, né, que são validados de livre acesso. Para o ambiente hospitalar, por exemplo, né, a gente tem esse formulário de avaliação da cultura já informatizado. Aqui na UFRN, a gente tem um mestrado de qualidade em saúde, que é o Quali Saúde, né? Vocês podem, inclusive, acessar a página muito rica, né, desse mestrado, e eles desenvolveram, né, esse questionário de cultura de segurança hospitalar. Eles colocaram ele eletrônico, e qualquer gestor de hospital pode entrar em contato com eles, e eles fazem a implantação, né, desse serviço, e tudo já sai informatizado, né? Todos os resultados já saem em planilha, com gráficos analisados, enfim. Infelizmente, para a atenção primária, a gente ainda não tem, né? Mas a gente já tem questionários validados para a atenção primária, né? Não tem ainda eletrônico, né? Mas tem em papel. Então, eu posso enviar esse artigo também. Então, a gente já teve a adaptação daquele questionário para a atenção primária. Em países que já estão muito mais desenvolvidos, por exemplo, eu posso dar o exemplo de Portugal, né, que foi onde eu fiz o doutorado de sanduíche, e ele já tem essa avaliação da cultura institucionalizada em termos de ministério, né? Então, não é cada unidade que faz a avaliação da cultura, não. Não, lá eles fazem assim, em anos pares, eles avaliam a cultura de segurança de todos os hospitais do país, e em anos ímpares, a avaliação da cultura de segurança de todas as unidades básicas de saúde do país. E eles utilizam o resultado dessa avaliação de cultura de segurança para fazer o plano de segurança do paciente, né, do país, e, obviamente, cada unidade olha para as suas especificidades. Mas vejam como é importante, né, esse passo da avaliação da cultura, porque ele é ponto de partida de discussão, né? Se você ainda está na cultura da culpabilização, obviamente que você não pode ter a mesma, né, reação, o mesmo planejamento de alguém que já está com uma cultura de aprendizado. Então, é ponto de partida conhecer, né, o seu ambiente de saúde. E, por fim, né, eu já falei demais, para a gente ir para o nosso diálogo, cultura de segurança tem tudo a ver com interprofissionalidade, né? Então, como a gente discutiu, comunicação efetiva, ele é barreira, né, para praticamente 100% dos nossos incidentes. Então, uma abordagem interprofissional tem tudo a ver com comunicação efetiva, né, que tem tudo a ver com segurança do paciente, que tem tudo a ver com qualidade em saúde. Então, eu, né, trouxe aqui só a título de curiosidade, né, dentro da literatura se coloca que a abordagem interprofissional, ela tem um benefício triplo, né? Hoje em dia já tem até literaturas que adicionam um quarto objetivo, mas o primeiro objetivo e o primeiro benefício da abordagem interprofissional é a qualidade dos nossos serviços, o que tem a ver com comunicações efetivas. A partir do momento que a gente tem, né, a atitude interprofissional, muito mais do que muitos profissionais trabalhando juntos, mas a atitude e o diálogo interprofissional, a gente tem, né, muito potencial para uma comunicação efetiva, e tendo potencial para uma comunicação efetiva, eu tenho, né, grandes chances de ter uma cultura de segurança do paciente, né, de aprendizado, de trabalho em equipe, né, então cada vez mais a gente tem isso sendo estudado, comprovado, e é quase que óbvio, né, se eu me comunico, se eu me sinto à vontade com a minha equipe, isso se torna mais intrínseco, né, dentro desse diálogo, dentro desse processo de trabalho. E o mais importante nisso tudo é falar, né? Falar sobre a segurança do paciente, ficar atento, né? Então, o diálogo, ele é ponto de partida para a discussão da segurança do paciente. E aí a gente, né, trouxe aqui para finalizar essa reflexão, né, para cada um refletir como que a minha instituição, né, ela está trabalhando com a segurança do paciente, o que a gente já fez, a gente tem um núcleo, não tem, a gente já teve alguma conversa sobre isso, como é que a gente vem trabalhando, né, o tema da qualidade, a gente já parou para pensar que o nosso ambiente tem riscos, né, eu já parei para pensar quais são os riscos envolvidos na minha sala de curativa, no meu consultório, na minha sala de vacina, né, na minha sala de preparo. Então,
cada um desses ambientes tem riscos, mas eu já parei para mapear, para conversar sobre isso, para falar como os meus profissionais se sentem em relação a isso, se eles se sentem seguros, e como que eu poderia melhorar, certo? Isso é uma pergunta para cada um se fazer, né, em termos de reflexão, e de fato, né, eu acho que essa frase de Guimarães Rosa, ela resume tudo quando a gente fala em segurança do paciente. Se a gente elegeu o cuidado em saúde, a gente não pode recusar toda essa travessia, todo esse diálogo necessário para que ele aconteça com efetividade. Então, acho que é isso. A gente pode conversar um pouquinho mais agora. Aqui está o meu contato, né? Também fico à disposição. E vamos ao diálogo. Então, eu não consegui acompanhar o chat, Fran, então se teve alguma coisa por aí, você pode me repassar, mas acho que a gente pode abrir agora para a gente conversar aí nessa meia hora que nos resta. Tá ótimo, querida. Teve algumas discussões aqui bem interessantes, mas eu acho que a gente pode pedir para as pessoas que se sentirem à vontade abrirem o microfone, a gente começa por aí e a gente vai fazendo os links com o chat. Muito obrigada por esta primeira parte aí super importante, que foi essa apresentação. Então, acho que, deixa eu ver se tem algo, se as pessoas estão se inscrevendo, que se não tiver inscrição, as pessoas podem abrir. Tá, a Cláudia fez uma colocação aqui no chat e falou que está sem microfone. A gente pode ler, Cláudia, o que você colocou aqui? A Elaine estava inscrita antes, a Priscila está falando. Eu vou ler primeiro da Cláudia e depois a Elaine, se ela já estava inscrita. Não? Então, a Elaine falou que não. A Cláudia disse assim, quando você estava falando sobre como melhorar, né, a comunicação, pensar sobre essa cultura da comunicação, da qualidade nos serviços, etc., ela disse, me ocorreu aqui a comunicação não violenta como possibilidade de melhorarmos a nossa comunicação. E aí eu disse, você poderia perguntar a ela, Claudinha, que tal? E aí estamos te perguntando. E aí, Pétala? É isso, né? Eu acho que não há dúvida nenhuma de que uma das principais barreiras para comunicações efetivas são relações verticalizadas, né? E isso tem tudo a ver com comunicação, né? Violenta ou não violenta. Então, eu acho que tudo perpassa esse sentimento de pertencimento a uma equipe, de horizontalidade de diálogos, né? Segurança do paciente. Ele é muito menos ter uma pulseira, porque vocês viram no vídeo, por exemplo, que eles conferiram a pulseirinha da paciente pelo menos 5 vezes. Então, se pulseira fosse suficiente, não teria acontecido, né? Então, é muito menos esses aspectos estruturais, sem negar que eles são importantes, também não em termos de gestão, pensar que é só dizer assim, façam, eu preciso de financiamento adequado para isso, mas, sem sombra de dúvidas, a comunicação não violenta, horizontal, né, o diálogo genuíno dentro de uma equipe interprofissional, ele é ponto de partida para qualquer discussão relacionada à segurança do paciente. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que esse é o ponto de partida mesmo. Maravilha. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? O Júlio. Fala, meu bem. Se apresenta também para a Pétala saber quem é você, por favor. Vocês me ouvem? Acho que sim, né? Meu nome é Júlio, eu sou estudante de biomedicina e eu queria, na verdade, mais fazer um comentário, né, que eu fiquei pensando sobre isso durante toda a palestra, sobre a responsabilização do usuário nesse caso, né? Uma das nossas preceptoras até apontou sobre o usuário estava com fone de ouvido e eu fiquei pensando sobre isso. E eu acho que o usuário, né, você usou um exemplo da aviação, né, que é muito segura. Eu acho que a aviação eu gosto bastante e acho que a aviação é um dos grandes exemplos que a gente pode seguir, né? Todo erro, todo incidente que acontece na aviação, ele tem uma resposta imediata e é muito difícil que esse erro volte a acontecer. Eu acho que na saúde a gente tem que atuar mais dessa forma,
mas eu acho que, assim como na aviação, um incidente ocorre por uma corrente, né, de elos, de erros, que culminam, de fato, num incidente. E eu acho que, na saúde, o usuário ele vai ser sempre o elo mais frágil dessa corrente, né? Eu acho que, às vezes, a gente, sendo profissionais da saúde, a gente tem o costume de sempre fazer um double check em tudo que vai acontecer com a gente. Então, alguém vai aplicar uma medicação, a gente sempre pergunta, o que tá sendo aplicado, enfim. Eu acho que uma das principais funções de um profissional da saúde é educar o usuário, né, e dar autonomia para que ele conheça sobre o seu corpo, sobre suas condições de saúde e tudo isso. Mas eu acho que não dá para a gente deixar de considerar que existe uma relação de poder na saúde, né? O profissional de saúde ele ele tem muito mais poder do que o usuário naquela relação. E muitas vezes um usuário, quando ele questiona, então ele tenta entender sobre sua condição, isso não é muito bem visto, né? E geralmente é recebido de forma, às vezes, até agressiva. Então, se você questiona um médico, enfermeiro, mas por que está fazendo esse procedimento? Por que eu preciso dessa medicação? Isso não é bem recebido. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem que considerar essa relação de poder e educar o paciente, mas eu acho que o paciente ele não tem a obrigação de saber que o medicamento que foi aplicado nele é só por via intravenosa. Eu acho que a responsabilidade dele é muito menor nesse sentido. E o que a Fran falou, né, ele sempre tem empatia, então a gente não sabe o que o paciente estava sentindo naquele momento, né? Então, ela, aparentemente, pelo que eu entendi, tinha câncer no sistema nervoso central, e estava voltando ao trabalho, ia fazer 2 no mesmo dia, então a gente responsabilizar ela é muito complicado, né? É óbvio que responsabilizar os profissionais de saúde também é complicado, né? Porque então, tem profissional que está com problema em casa, tudo isso influencia. Só que a relação e o conhecimento e o poder sempre vão estar na mão do profissional, né? Eu acho que é muito complicado a gente ponderar esse tipo de questão responsabilizando o usuário, né? Acho que ele tem que ter autonomia e responsabilidade para participar ativamente das suas decisões, principalmente de tratamento, de prognóstico, tudo isso, e ele tem que ter conhecimento, a gente tem que municiar esse, né, eu não gosto dessa palavra, mas esse usuário para que ele tenha o conhecimento sobre isso. Mas eu acho que é muito complicado a gente responsabilizar esse elo mais frágil nesse tipo de situação. É isso. Perfeito, Júlio. Eu agradeço pela sua colocação, até para você lembrar de eu colocar algo aqui que tudo relacionado à segurança do paciente nós aprendemos com a aviação. Então, todas as ferramentas utilizadas hoje de gestão da qualidade, elas foram inspiradas, né, na aviação e na engenharia, que são engenharia da aviação, que são é a área que mais tem exemplo de um gerenciamento de riscos, né? Se acontecessem, né, acidentes aéreos na mesma proporção que acontecem nos serviços de saúde, isso seria drástico, porque é coletivo, né? Apesar de que essa comparação ela sempre vai ser infeliz, porque se a gente for pensar em termos numéricos, isso no serviço de saúde também é gritante e alarmante. Quando a gente fala na perspectiva do paciente, né, como eu falei, isso é uma meta em alguns países que já estão muito avançados nessa discussão, né? Aqui no Brasil, eu acho que ainda vai demorar muito para a gente discutir cultura justa e discutir a segurança do paciente pelo próprio paciente. Essa responsabilização, quando a gente fala, é muito mais em termos de barreira, da gente entender que o nosso paciente ele precisa cada vez mais ser educado para ser um agente desse processo de cuidar, para ser alguém que se responsabilize em termos, né, da sua saúde, que seja alguém empoderado, mas eu concordo 100% com as suas colocações, e que no Brasil, principalmente, a gente tem alguns aspectos culturais que dificultam essa discussão. Primeiro, numa perspectiva vocacional dos profissionais de saúde, então, acho que todo mundo aqui que já trabalhou numa atenção básica já recebeu um presente pelo seu cuidado. Então, o usuário ele não tem essa visão de que é um direito, é um dever do profissional, né? Então, a gente tem esse elemento vocacional de que está me fazendo um bem, quando, na verdade, é a profissão dele, muito forte. Isso é algo que dificulta, porque o usuário ele enxerga o profissional como alguém de poder, né? Então, a gente precisa cada vez mais enfrentar isso também, né? Lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde tem como um princípio doutrinário a participação social
mas a gente pouco fala sobre ela nos nossos serviços, a gente tem poucas iniciativas dessa participação, e quando a gente fala em segurança do paciente, ela é muito potente, né, na prevenção. Então, quando eu falo na responsabilização, é muito mais na educação do paciente para ele ser uma barreira, né? Não que ali no final da cadeia ele vai ser responsabilizado porque ele estava com fone de ouvido, não. Isso não vai acontecer, né? Mas que ele pode ser uma barreira de prevenção, pode, mas a gente ainda tem vários aspectos culturais que dificultam, tanto na perspectiva do usuário, né, que enxerga o profissional como alguém que está, né, desenvolvendo um bem maior para a comunidade, quanto na perspectiva do profissional que sim, né, ainda tem essa visão hierarquizada do poder. Se a gente fala de comunicação não violenta entre os profissionais, quando a gente fala da relação profissional-usuário, isso é ainda mais gritante, né, e a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso também, né, não no sentido de que ele vai ser um dos problemas do queijo, mas que ele pode ser uma das barreiras do queijo suíço, ele pode, certo? Então, tendo posse dessa informação, a gente pode cada vez mais pensar em estratégias de inclusão e de empoderamento, mas ainda vai demorar bastante para a gente conseguir, eu tenho certeza, né, que seria uma utopia a gente pensar que a primeira meta que eu vou trabalhar é o empoderamento do usuário, não. Né? Então, isso daí é um trabalho de formiguinha em que a gente vai precisar evoluir muito em termos de maturidade do usuário do SUS, de sentir que, né, aquilo é um direito, enfim, para que a gente possa chegar nessa discussão. Mas muito importante a sua reflexão e agradeço porque me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que agora sou eu, né? Gostei muito da fala de vocês, Júlio, e que a Pétala falou agora. Eu fiquei pensando também nessa questão, você trabalhar com essa questão do empoderamento, você mexe com essa questão da verticalização dessas relações de trabalho, né? Então, isso é uma questão que mexe nessas estruturas, né? Mas o que eu queria falar mesmo, eu fiquei pensando em relação ao vídeo, né? Da importância da questão da humanização e da empatia, né? Nesse contexto de segurança. Além dessa questão do cuidado, que eu acho que é imprescindível, né, mas a questão dessa humanização. Eu não identifiquei naquele local um ambiente muito humano, muito empático, né, então as pessoas estavam preocupadas, assim, em realizar aquele procedimento técnico em si, né, então as competências específicas tem que desenvolver, né, todo mundo se preocupou, então eu estou com um problema, aí a médica teve que sair, né, e aí deixou uma outra pessoa no lugar, quem fica no meu lugar para resolver isso? Mas não foi preocupada assim, não, essa paciente, que tipo de atendimento que ela vai né, ter que realizar, como é que a gente vai acolher essa paciente, como é que está o estado psicológico dela, né, essa empatia, esse cuidado, essa questão da humanização, né, porque assim, então vamos realizar esse procedimento X, então aí eu fico pensando nessa questão de como falta isso, né, dessa parte das outras competências, né, então, colaborativas e comuns, e o que me chamou muita atenção foi a falta de humanização, né, além dessa questão da corresponsabilização, a falta de humanização e da empatia mesmo, né, porque aí a paciente mesmo se preocupou com a médica, né, ela deitada, ela falou, que bom que você está aqui, obrigada por ter me atendido tão bem, que né, tomara que a médica fique bem, e alguém se preocupou com ela, e a vida dela, né, e esse cuidado que ela merecia tanto, né, então é um pouco, até fiquei um pouco revoltada, né, quando a gente assiste ao vídeo e pensa, nossa, e essas pessoas, gente, é um ser humano, é a vida de uma pessoa, né, é isso. Mas é exatamente isso, né, na maioria das vezes, quando a gente vai ali, né, fazer a análise de um incidente de segurança, a gente tem duas causas raízes que são iminentes, né? A primeira delas é a comunicação inefetiva, e a segunda é a normalização das nossas ações, né? O quanto que a gente começa a automatizar as nossas ações, né? Se implicando cada vez menos dentro desses processos dialógicos de relação, né? Porque o cuidado, ele é relacional, né? Ele está ali acontecendo dentro de uma perspectiva de relação.
Então, é aquela história da sobrecarga que vai gerando tudo isso, no nível já de despersonalização, né? Eu sou um bonequinho lá, trabalhando, né, sem pensar, sem refletir, e essa automação tem, né, tudo a ver com essa falta da humanização nesse processo de cuidado, sem sombra de dúvidas, né? O medo, o medo do risco, né, o medo da falha, até certo ponto ele é saudável, né? Porque eu ainda estou me preocupando com o outro. Quando eu passo a automatizar aquilo, não, eu não vou errar porque eu sempre fiz isso, né? Então isso é muito perigoso, né? Dentro de um serviço e cada vez mais a gente tem essa, né? Essa banalização dos nossos atos, como se eles fossem normalizados, como se eu não precisasse refletir sobre essas relações. Então, sem sombra de dúvidas, Tatiana, pensar em humanização é pensar em segurança do paciente também. Pétala e todo mundo, assim, a gente começou essa oficina, esse momento, essa aula, enfim, né, tantos nomes que a gente pode dar, dizendo que esse assunto ele foi mobilizado a partir do que a gente observa no próprio projeto. Então, a minha fala é no sentido da gente trazer novamente esse olhar para o nosso projeto, neste momento, em outros momentos que a gente vai ter, para que não fique algo falando de uma realidade longe da nossa, né? Então, eu vou levantar 2 pontos, e um deles tem subitens. O primeiro é algumas possibilidades que a Pétala levantou e que são totalmente viáveis aqui na nossa realidade, né? Como, por exemplo, de pensar nos protocolos de segurança e de associar esses protocolos a muitas ações que fazem parte do nosso cotidiano acadêmico, como, por exemplo, as orientações de TCC, as orientações de mestrado, né? Então, são as iniciações científicas. Então, são projetos que a gente, estudantes e professores, nós fazemos habitualmente, e por que não pensar em direcioná-los para, por exemplo, protocolos de segurança, né? A gente vai estar fazendo algo que é aplicado, que tem uma responsabilidade social e que pode ser continuado mesmo após o projeto. O segundo item diz respeito a gente pensar na nossa comunicação dentre membros do projeto, né? E aí, obviamente, com suas implicações para os serviços e para a universidade. E aí, dentro disso, a gente tem 2 itens, né, principais que a Pétala levantou. Um são a questão das relações no cuidado. E aí a gente já começou a disparar essa discussão de uma forma mais direcionada a partir de um material que eu, Márcia e Luciana encaminhamos para os grupos tutoriais, de pensar nessas relações de poder dentre as profissões, e essa é uma discussão que vai continuar, motivada pelo nosso curso de desenvolvimento docente, mas atrelada às ações do PET, que é expandir esse pensar sobre as relações de hierarquia, de poder dentre as profissões e dentre o profissional e o usuário, né, entre essas pessoas. E o segundo aspecto diz respeito à efetividade. Então, quando a gente volta para o nosso olhar, no nosso dia a dia, nas nossas trocas de mensagem, quando a gente combina as reuniões, quando as reuniões batem de horário entre as reuniões nossas e reuniões dos serviços, tudo isso a gente está falando de comunicação. Então, se a gente está falando de exercitar a efetividade, de exercitar tudo isso porque faz parte do aprimoramento, o exercício, a reflexão, o admitir, a responsabilização e a não culpabilização, eu queria que a gente pudesse refletir como é que estão todas essas coisas no nosso projeto. Como é que estão essas reflexões, como é que estão como é que está a nossa efetividade ou inefetividade, como é que a gente tem dialogado sobre isso, quanto a gente tem responsabilizado, quanto a gente tem culpabilizado, é isso. Mas antes de você responder, Pétala, eu queria responder ou discutir, enfim, eu queria fazer uma proposta da Pri fazer a fala dela também tentando ser resumida, que daí você fecha a Pétala comentando tanto a minha quanto a dela, para a gente poder ter tempo, que faltam só 9 minutinhos, tá bom? Então, Pri, faz a sua fala e depois a Pétala comenta as nossas.
Olá, bom dia a todos, bom dia, Pétala, muito prazer em te conhecer, muito obrigada pela sua fala, pela sua oficina. Eu tenho duas questões, na realidade, assim, que não são comentários e questões ao mesmo tempo. Uma sobre essa questão mais macro-institucional, né, da responsabilização institucional por esse processo de segurança. Que estratégias poderíamos, enquanto profissionais e educadores, né, desenvolvermos no nível mais micro, que tensionasse ou que fosse um disparador de possibilidade de transformação no nível macro, né? Então, a gente está em um momento muito, né, importante, grave, né, mundialmente falando, e no Brasil a gente tem vivido, né, esse momento a partir de uma conjuntura sociopolítica econômica muito difícil, né? Eu acho que isso é representação máxima, né, de como temos desafios institucionais e quais são as nossas ferramentas, né, enquanto profissionais, educadores que estamos na ponta, para poder transformar isso. A gente se sente muito impotente, né, muitas vezes, né? Desculpa se eu estou te colocando uma questão muito difícil, mas é porque isso tem mexido muito comigo. Outra questão é sobre até uma discussão que teve aqui super legal no chat, a Francelise falou um pouco, Luana falou um pouco, mas sobre o nosso papel, né, duplo, né, de profissionais da saúde, mas também de educadores, né? Nos processos de formação, a gente vê que essas relações, né, que são sempre muito verticais, pouco horizontais, elas também perpassam, elas também fazem parte dos nossos currículos, elas também estão ocultas nos nossos currículos, muitas vezes, né, a gente tem discutido isso, a Francelise tem trazido essa temática do currículo oculto para a gente, e muitas vezes a gente está propondo mudanças temáticas, mas não consegue trabalhar coisas que não nos permitem, né, por mais que a gente fale de segurança do paciente, a gente ainda permanece em práticas e culturas dessa relação com os nossos alunos, com os nossos colegas, né, de educadores, muito, muito verticais e muito antiéticas, nada profissionais, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho, se for possível, né? Eu também sei que é uma questão muito, muito, muito difícil, mas, assim, quais as ferramentas você, como educadora, né, que a gente poderia estar pensando, desenvolvendo, utilizando para trabalhar isso também nesse nosso papel. Obrigada. Ok, eu que agradeço. Vou começar pelo final, né? Acho que a formação é mais fácil, é meu espaço de fala, né? E é o que a gente tem feito, na verdade. Inserir essa discussão já na formação do profissional faz toda a diferença, né? Não há dúvidas com relação a isso, e que não seja uma discussão verticalizada. Eu acho que deve ter ficado muito claro que toda discussão e diálogo relacionado à segurança do paciente precisa ser numa perspectiva horizontal, aberta, de fala, de aceitar todas as frustrações e medos e anseios que essa discussão nos traz, né? Então, é preciso pensar em atitudes e sentimentos quando a gente fala em segurança do paciente. Então, não há dúvida de que a inserção da temática nos espaços de formação é um grande passo, e isso tem sido feito, né? E isso a gente já sente a diferença nos espaços de formação, na formação de profissionais mais implicados, mas não podemos deixar, né, de lado aqueles profissionais já em serviço, em que a gente precisa trazer essas provocações, né, porque a formação ela não trouxe essa reflexão, né, e por vezes a gente tem algumas profissões, eu acho que isso é fato, de que desde lá do vestibular a pessoa foi formada para, né, foi delineada para ser o melhor, aquele que não vai errar, que vai ser o melhor profissional, em que isso não pode ser discutível, né, em hipótese alguma. Então, a formação, certamente, ela é um dos elementos iniciais da educação, e nós somos educadores, né, natos enquanto profissionais de saúde, não apenas dos nossos usuários, mas dos nossos pares, de fazer essas provocações e esses diálogos. Na nossa realidade da escola de saúde, né, tem algo que tem feito muita diferença, que foi a inserção da temática com maior fortaleza no curso de gestão, né?
porque as nossas pesquisas relacionadas à cultura de segurança nos mostram que a principal fragilidade para a discussão da segurança do paciente dos nossos serviços são gestores não implicados nessa discussão. Então, o gestor que não acredita e que não valoriza a segurança do paciente e a qualidade, ele vai ser uma barreira gigante, negativamente falando, para qualquer iniciativa relacionada à segurança do paciente. Então, na nossa universidade, a gente, eu leciono nesse componente de avaliação e gestão da qualidade, e hoje a gente tem um módulo inteiro, são 30 horas de discussão relacionada à segurança do paciente na perspectiva do gestor, E isso tem feito uma diferença importante na formação. Bem, com relação... E isso tem tudo a ver com a sua outra pergunta, que seria o macro, Então, o macro, de fato, a gente precisa de gestores parceiros, Então, não há como a gente pensar que segurança do paciente, gestão da qualidade, é algo dos profissionais que estão ali na ponta, Não apenas, a gente precisa de apoio institucional, apoio macro, a gente precisa de algo que seja maior do que um setor, Obviamente que eu posso começar uma discussão no nível micro, dialogando com a minha equipe, mensurando os meus indicadores, isso pode acontecer, mas só vai fazer total diferença no serviço quando isso for visto como algo do serviço, como alguma preocupação. Então, hoje, o que a gente tem muito fortemente, sendo pensado e que faz muita diferença, é quando o serviço, ele vincula a gestão da qualidade à direção do serviço, como uma política estratégica, e não apenas como algo que eu cobro do meu profissional, Não é só administrar a medicação. Então, tem muito por trás em termos de discussão institucional que precisa ser pensado em termos de processos organizativos, protocolos, políticas, compras, gastos, em que eu vou gastar, qual o software que eu vou comprar para a minha instituição, então, qual a arquitetura da minha instituição, se eu vou fazer uma reforma, qual é. Então, todas essas discussões perpassam a segurança do paciente. Então, quando a gente tem essa visão do gestor de que a qualidade e a segurança do paciente precisa ter apoio direto da gestão, isso faz muita diferença, certo? Então, essa pessoa que vai ser o representante, digamos assim, do núcleo de segurança do paciente, ele precisa ser uma pessoa com um diálogo com a direção, certo? Então, isso faz toda a diferença dentro da perspectiva da colaboração e da implantação, dessas iniciativas. E aí eu chego no terceiro elemento, que é o micro, que tem tudo a ver com a fala da Fran também. Então, nos nossos espaços a gente começar a pensar sobre isso também, Porque, por vezes, a gente faz essa diferenciação, Então, eu enquanto profissional, eu enquanto docente, eu enquanto preceptor, eu enquanto tutor, mas eu sou um só, Então, a gente precisa começar a pensar no atitudinal. E, na verdade, a gestão da qualidade, aí só falando rapidamente para vocês, a gestão da qualidade ela é um modelo gerencial que se baseia 100% na cultura, Ela traz todos esses elementos de sistematização, de estruturação, de uso de ferramentas, de notificação, de protocolos, mas a base é o aspecto cultural. A gestão da qualidade ela é um modelo oriental, E a gente precisa sempre lembrar disso, sempre ter isso em mente. Ela nasce no Oriente, E fica muito claro pensar e falar sobre ela quando a gente lembra da cultura oriental, Então, todo aquele princípio, lá eu mostrei para vocês, do nosso apelido do nosso grupo de pesquisa, é o princípio Kaizen, certo? Então, a gente falou aqui de muitas políticas, de muitas normativas, que podem estar distantes, que eu ainda não consigo implantar um protocolo, mas se você consegue juntar a sua equipe e falar sobre isso, falar sobre comunicação não violenta, falar sobre comunicação efetiva, falar sobre a potencialidade da gente estar discutindo um incidente que a gente não notificou, mas que aconteceu. Vamos fazer uma análise de causa-raiz, mesmo que a gente não vá notificar. Vamos parar para pensar como deveria ser, como melhorar. Então, o diálogo, apesar de pequeno, por vezes a gente já quer começar assim, mas eu não tenho núcleo,
eu não tenho nenhum protocolo, mas se você parar, pensar, dialogar, né, ter um aspecto assim genuíno na sua equipe interprofissional, tenha certeza de que você talvez esteja fazendo muito mais do que imprimir pulseiras, certo? Então, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho também de pensar já no oceano inteiro, sabe? Então, as pequenas mudanças, princípio Kaizen, melhoria contínua, pequenas mudanças, pequenas atitudes, né? E que a gente leve isso para todas as nossas áreas profissionais. Então, pensar a comunicação, por exemplo, com os meus colegas desse projeto, pode ser um primeiro passo para eu pensar a comunicação lá no meu ambiente de trabalho, né? E disseminar todos esses saberes, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que quando a gente fala em informação, a gente está falando aqui em relações de poder, informação é poder, e cada vez mais a gente precisa disseminar e, né, saber que a gente é apenas uma gotinha e que se ficar só para mim, não vai fazer a mínima diferença, né? Eu preciso compartilhar e ter uma visão mais colaborativa também desses aspectos. Eu tentei ser bem resumida, sim, passei até 2 minutos, Fran, mas eu fico à disposição também, né, para outros momentos. Foi ótimo. Querida, que delícia estar aqui com você. Tenho certeza de que a gente ficaria por muito e muito mais tempo aqui, como dizem no Rio, amarradões, amarradona, amarradão. Mas infelizmente a gente vai precisar encerrar, né, por conta do nosso combinado. A gente quer te agradecer muito, né, tanto em meu nome, da Márcia e da Luciana, que te fizemos esse convite, quanto em nome de todos e todas os demais e as demais membros deste projeto. Muito obrigada, foi muito, muito importante para a gente. Tenho a certeza de que a gente vai te procurar em outros momentos. Conte conosco também. Também quero agradecer a cada uma e a cada um dos presentes aqui, por estarem aqui, por terem colaborado falando, escrevendo, enfim. Quero fazer agora uma última consulta, reiterando o meu pedido para que a gente mantenha essa gravação. É o primeiro pedido, já que ela já foi feita, né? Então, ou ela vai ser mantida, ela vai ser destruída, primeira consulta. E a segunda consulta, se a gente pode divulgar essa gravação, tanto no nosso canal do YouTube do projeto, quanto no Instagram, no Facebook, talvez até, quem sabe, transformá-la em podcast, a gente pode conversar sobre isso também. Então, para facilitar aqui, por conta do processo, eu queria pedir que, se alguém é contrário a alguma dessas coisas, por favor, se manifeste no microfone, para ser mais fácil. Lembrando que a gente vai respeitar essa vontade, que essa pessoa não vai ser punida, caso ela não queira que a gravação seja mantida ou disponibilizada. Então, agora eu estou consultando formalmente vocês. Se é alguém contrário, por favor, ligue o microfone. Isso vale para você também, Pétala. Reforçando que a gente pode mudar de ideia, tá bom? Então, vocês podem ter mudado de ideia ao longo do processo. Alguém é contrário, então, ou contrária? Bom, então vou entender este silêncio e os vários escritos que eu não consigo contar se é na totalidade, como sim. E aí, Pétala, você tem a palavra final para se despedir da gente. Eu queria agradecer, então, né? Foi um prazer imenso. É sempre uma satisfação falar daquilo que a gente acredita, né? E eu acredito muito, né, em tudo isso que a gente discutiu hoje. Espero ter contagiado positivamente, né, vocês dentro desse diálogo também, e é isso, gente, eu acho que é pequenas coisas, né, não se angustiem com tantas coisas trazidas em termos de normatização. Tenho certeza que o fato de vocês participarem desse projeto já é, né, um elemento muito potencial para que vocês levem todas essas discussões para os seus serviços. E eu fico à disposição, Fran tem meus contatos e se precisar, estou por aí. Obrigada, querida. A gente pode tirar uns prints, gente? Vamos tirar, vocês autorizam os prints e a divulgação desses prints nas nossas redes e vai lá para o Rio Grande do Norte, hein? Esses prints, quiçá, para outros estados.
tirei alguns, eu vou mandar depois para vocês. E aí, quem mais puder tirar também. Tirei também. Tirou? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Beijos e bom almoço.